Imagine sua vida como um videogame. Neste jogo você está coletando o máximo de moedas que consegue, mas não é fácil. Às vezes você está desviando de bolas de fogo, outras vezes está escalando grandes alturas, tudo em busca de mais uma moeda. No começo era divertido, mas todo esse esforço e todas essas moedas estão começando a pesar em você. Você sente que não aguenta perseguir mais uma moeda. Quando, de repente, Jesus aparece e diz: "Siga-me." Imediatamente, seu fardo é tirado de você e você começa a seguir Jesus. Segui-lo é como jogar um jogo totalmente novo. Um jogo cheio de diversão e aventura, mas sem o peso e a solidão que você sentia antes. Tudo está indo bem. Até que você se depara com isto. Um cano vermelho com uma placa escrito: "Moedas grátis aqui dentro." Você percebe que, desde que começou a seguir Jesus, parou de coletar moedas. Com 0 moedas no seu nome, parece que você está perdendo o jogo da vida em comparação com os outros jogadores. Sem consultar seu Salvador, você aproveita a oportunidade e entra no cano vermelho. De repente, você está completamente cercado por moedas. E o mais emocionante, toda vez que você pega uma moeda, outra aparece no lugar. Você lembra como era coletar essas moedas brilhantes e pensa: "Por que eu parei mesmo?" Um dia se passa e você continua coletando moedas. Depois, uma semana, um mês. Agora já faz 1 ano e você ainda está lá, competindo com os outros jogadores. Você se sente sozinho e sobrecarregado, como antes de Jesus aparecer no seu jogo. Você não sabe como sair dessa situação e até pensa em desligar o jogo de vez. Voltaremos ao nosso jogo em um momento, porque é crucial que você saiba como sair desse buraco. Mas primeiro, tenho uma confissão a fazer. Esse cara era eu. Sinceramente, tenho vergonha de falar sobre isso publicamente, mas se puder ajudar uma pessoa assistindo a este vídeo, vale a pena. Não muito tempo depois de me tornar cristão, comecei a desenvolver um vício em imagens pecaminosas no meu iPhone. Começou com uma imagem que vi, mas isso não foi o suficiente. Fiquei curioso para ver mais e, antes que eu percebesse, estava viciado. Admito que sentia inveja das pessoas que via nas redes sociais, caras que pareciam ter tudo. As garotas, o dinheiro, o status. Eu me sentia sozinho e envergonhado, mas também paralisado, incapaz de quebrar esse vício. Até que me deparei com esta passagem no livro de Apocalipse. Nessa passagem, Jesus me deu 3 passos para escapar da armadilha em que eu mesmo havia caído. Vamos ver juntos. Jesus está falando à igreja em Éfeso e diz: "Você abandonou o seu primeiro amor. Faça estes 3 passos para voltar a mim, ou você acabará se tornando inútil nesta vida." Passo número 1. Lembre-se de onde você caiu. Você está preso nesse buraco, deprimido, sem ver saída, quando, de repente, uma figura aparece no cano vermelho. É Jesus. Ele simplesmente se aproxima e diz: "Lembre-se de mim." Ao levantar o rosto, você olha para ele, e as memórias começam a inundar sua mente. Você lembra como ele te encontrou quando você estava completamente sozinho e tirou o fardo pesado de você. Você lembra da alegria e da paz que tinha ao segui-lo. Você lembra como era a vida antes de entrar no cano vermelho. Esse é o primeiro passo para sair do buraco e voltar para Jesus. Você precisa se lembrar de onde caiu, mas às vezes isso não é fácil. Por isso quero dar 2 dicas rápidas que me ajudaram a me lembrar depois de meses cedendo ao meu vício. A primeira coisa que fiz foi buscar as músicas de adoração que ouvia logo depois que Cristo me salvou. Sei que isso parece simples demais, mas ouvir essas músicas me transportou de volta ao tempo em que sentia liberdade do peso do meu pecado. Eu me lembrava do amor e devoção intensos que tinha por Jesus. Comecei a ouvir essas músicas antigas em repetição o dia todo e consegui adorar Jesus de verdade novamente. Mas só ouvir as músicas não foi suficiente. Precisei colocar minhas memórias no papel. Comprei um diário e comecei a escrever tudo o que estava lembrando, para não esquecer de novo. Escrevi como ele me salvou, pelo que eu era grato a ele e como eu havia me desviado. As músicas e o diário me levaram a lembrar da vida que eu tinha em Cristo, o que naturalmente me levou ao passo número 2. Passo número 2.
Arrependa-se. Essa é uma palavra que a maioria dos cristãos não entende de verdade. A palavra grega para arrependimento na Bíblia é metanoia, e significa uma mudança radical na forma como você enxerga a realidade. Depois de se lembrar como era ser resgatado por Cristo e segui-lo, uma tristeza segundo Deus deve surgir, porque você perceberá algo chocante. Você estava jogando o jogo errado esse tempo todo. Você pensou que, porque todo mundo estava coletando moedas, era importante você coletar também. Então, você ouve Jesus dizer: o objetivo do jogo nunca foi seguir as moedas. O objetivo era me seguir para a próxima fase. A fase infinita. Na verdade, essas moedas nem valem nada lá. Então, você chora, percebendo que desperdiçou um ano inteiro perseguindo algo completamente sem valor. Na Bíblia, pessoas que tinham revelações semelhantes vestiam roupas desconfortáveis e rasgadas, chamadas pano de saco, e literalmente se sentavam na terra e cinzas para mostrar o quanto estavam arrependidas por seu pecado. Essa demonstração externa representava uma mudança interna da mente, o arrependimento. O motivo do meu vício era simples. Mesmo sabendo que o que eu fazia era errado, eu achava que era a única coisa que me trazia felicidade de verdade. Toda vez que eu pecava, sentia um prazer rápido, seguido pelo peso da vergonha e solidão. O que, claro, me levava a fazer de novo e de novo para aliviar essa sensação. Eu estava jogando um jogo para o qual nunca fui projetado, um jogo que me levava à morte. Mas quando Jesus apareceu de novo, e eu me lembrei da vida fora do vício, finalmente pude me arrepender. Percebi que algo precisava mudar, custasse o que custasse. Busquei ajuda, confessando meu erro ao meu pastor, e deletei as redes sociais do meu telefone. Devolvi meu fardo ao único que eu sabia que poderia tirá-lo de mim. E comecei a fazer o passo número 3. Mas preciso dar um aviso importante. Algumas pessoas nunca chegam ao passo 3 porque se sentem hipócritas. A palavra hipócrita vem do teatro. O hipócrita era o ator que usava várias máscaras durante uma peça. Você pode sentir que errou tanto que, se voltar a seguir Jesus, será como se estivesse apenas colocando uma máscara. Mas tem uma pergunta que só você pode responder. Quem está por trás da máscara? Se você disser, sou um filho de Deus pela minha fé em Jesus, então você não é um hipócrita quando segue Cristo. Você é um hipócrita quando não o segue, mesmo sabendo que deveria. Saber isso deve te dar confiança para começar o passo número 3. Pratique as primeiras obras. Depois de se lembrar de onde caiu e se arrepender, o próximo passo é deixar Jesus te tirar do cano vermelho e fazer o que você fazia antes. Segui-lo e nunca mais olhar para trás. Você será tentado a voltar ao pecado ou a se condenar depois que Jesus já te perdoou. Não faça isso. Em vez disso, pratique as primeiras obras. Faça as coisas que você fazia quando seguia Jesus mais de perto. Isso inclui ler a Bíblia diariamente, se envolver na sua igreja local e, o mais importante, adorar Jesus quando ninguém está olhando. Mas, e se eu cair no pecado de novo? E se a pessoa voltar ao cano vermelho repetidamente, ela acaba perdendo a salvação? Na verdade, fiz um vídeo inteiro respondendo exatamente essa pergunta, que você pode assistir aqui.